Gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a última que morre. E o texto base para nós lermos a Bíblia é Romanos 8, 24 e 25. Todo mundo diz por aí, não é, que a esperança é a última que morre. Eu creio que você já falou um dia aí que a esperança é a última que morre. Mas será que ela morre mesmo? E por que ela morre? E antes de responder essa pergunta, eu acho que uma outra pergunta deve ser respondida primeiro. Por que a esperança morre? Por que é que ela morre? Há uma história na Bíblia que apresenta, na verdade, uma razão porque a esperança morre. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, dos versos 2 ao 15, tem a história daquele homem que ficava lá no tanque, na beira do tanque chamado Betesda, e fazia 38 anos que ele estava ali, 38 anos fazendo parte daquele cenário, pensando quanto tempo ele frequentou aquele lugar. Com toda certeza aquele homem já fazia parte daquele lugar, todo mundo conhecia aquele pobre homem. E Jesus se aproxima dele e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Você deseja ser curado agora? E sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele fez uma pergunta e esse homem respondeu outra. Jesus fez uma colocação para ele e ele fez outra colocação completamente diferente daquilo que Jesus havia perguntado. E muitas pessoas estão assim, não é? Quantas coisas Deus tem nos perguntado, quantas coisas Deus tem questionado no nosso coração e nós temos respondido outras coisas para Deus. Sabe por que nós respondemos errado? Sabe por que aquele homem respondeu algo diferente daquilo que Jesus havia perguntado? Porque aquele homem havia perdido a esperança. Ele perdeu a esperança de tudo. E por que ele perdeu? Porque na verdade aquele homem perdeu a esperança. E eu vou te responder agora em nome de Jesus, pela revelação de Deus. Aquele homem perdeu a esperança por falta de solidariedade humana. Percebam que ele diz: eu não tenho ninguém. Olha, eu não tenho ninguém. Hoje, infelizmente, tem muita gente morrendo com depressão, ansiosos, muita gente doente. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, minhas irmãs? Por falta de amor, por falta de solidariedade. E o pior de tudo é que quanto mais observamos a sociedade em que nós vivemos, mais e mais nós nos damos conta da escassez de amor, da escassez progressiva, não é? Da solidariedade. Quantos cristãos hoje, quantos crentes em Jesus não têm esse espírito de solidariedade? Uma vez eu ouvi falar do exemplo da Igreja Fria. Há anos atrás, um ancião, ele atuava numa igreja, aí trouxeram uma carta ali dizendo que o membro da igreja ia embora, porque na verdade ninguém o havia cumprimentado. Fazia um mês que ele estava na igreja e ninguém tinha cumprimentado com um sorriso ou com um aperto de mão. Nem o pastor da igreja o havia cumprimentado com um abraço, com um aperto de mão. E aquele homem percebeu que todos ali o desprezavam porque ele era pobre, e ele classificou aquela igreja como uma igreja fria, concluiu aquela igreja como uma igreja fria, e ele queria que o nome dele fosse excluído do rol de membros daquela igreja. Percebam, meus irmãos, assim é a situação de muitas igrejas, não é? Falta essa solidariedade, falta esse amor. Nós precisamos cultivar isso nas nossas igrejas, esse espírito de solidariedade. Os cristãos hoje de todas as igrejas, independente da denominação, precisam ter atitudes de solidariedade, porque nós precisamos ser exemplo. Você precisa ser exemplo de amor, porque Jesus, ele é amor, e o que Jesus fez mais nessa terra foi nos amar. E a igreja precisa amar, a igreja precisa
mostrar o amor de Cristo nele, e mostrando o amor de Cristo nele, com toda certeza, as pessoas que nos enxergam, que estão sempre olhando por nós, vão ver que verdadeiramente Jesus tem se revelado, porque estamos agindo com amor. Nós precisamos, como igreja de Jesus, mostrar o amor de Deus, porque Deus nos ama, Deus é amor, e o amor de Deus tem que ser revelado em nós sempre. Todos os dias nós precisamos revelar o amor de Deus. Por que é que a esperança morre? Como então, meus amados, evitar a morte da esperança? Nós temos que lembrar sempre que existe uma solidariedade que nunca nos desaponta, que é a solidariedade de Deus, que é a solidariedade do Senhor. Aquele paralítico disse assim para Jesus: Jesus, eu não tenho ninguém, disse aquele homem. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: você não tem ninguém? Claro que você tem. Você tem a mim, eu estou com você. Você não está sozinho, pode contar comigo. Jesus disse isso. Jesus olhou nos olhos daquele homem e disse para ele: você tem a mim, eu estou com você. E Jesus curou aquele homem. Jesus fez com que aquele homem se levantasse e voltasse a andar. Por isso, meu querido e minha querida, nesse dia, nunca perca a esperança de nada na nossa vida. Nunca percamos a esperança de nada, porque nós sabemos que Jesus está conosco. Nós sabemos que Jesus nos ouve. Nós sabemos que Jesus, Ele nos enxerga. Nós sabemos que Jesus, Ele nos socorre. Isso se chama graça. Graça, nós bem sabemos que é favor imerecido. Então, nesse dia, clame a Jesus Cristo, clame pelo Senhor. Ele está bem próximo de você, Ele está muito mais perto do que você imagina. Nós sabemos, se você ler a Bíblia, se você ler o livro de Jó, no capítulo 14, dos versos 7 ao 9, você vai perceber que Jó não perdeu a esperança, porque ele tinha convicção de que o Deus de Israel, de que o Deus vivo um dia o chamaria da sepultura. Ele disse assim: olha, porque para uma árvore há esperança, ainda que ela seja cortada, ela brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Olha, a oliveira, ela pode ser cortada, mas isso não a destrói. A árvore só morre quando ela é desarraigada. Se as raízes ficarem intactas, a árvore vai brotar de novo com um renovado vigor. Nesse dia, meu querido, creia que, na verdade, ainda que a sua raiz esteja envelhecendo, creia que ao cheiro das águas você vai brotar de novo, que ao cheiro das águas você vai produzir como uma planta nova. O nosso querido irmão Jó, ele morava numa terra seca, ele morava numa terra poeirenta, e ele sabe muito bem o que era isso. E ele havia observado muitos tocos velhos de oliveira que pareciam secos e sem vida, mas ele sabia que quando chovia, aquela planta, ela voltava a reviver, e as suas raízes surgiam da terra como uma planta nova. A esperança, meus queridos, para todos nós. Jesus é a nossa bendita esperança, mas nesse dia vai depender muito da maneira que você vai reagir diante do seu problema, diante da sua dificuldade. E nesse dia, Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você deseja ser curado? Você tem que responder para Jesus hoje: eu quero, e eu creio, Jesus, que o Senhor pode me curar. Que você não dê outra resposta para Jesus a não ser essa, dizendo: eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Creia nisso, meu querido. Creia que Jesus é o nosso Salvador, creia que Jesus é o nosso libertador, creia que o Senhor Jesus é o nosso governador, e não perca a esperança.
Creia, há esperança para você. Não perca a esperança de nada, não perca a esperança de tudo. Há solução para todos os seus problemas. Há um alto refúgio. Há aquele que você pode recorrer hoje. Jesus é aquele que você pode clamar e com toda certeza do alto céu Ele vai te responder. Creia que o Senhor vai te ouvir hoje. Creia, ainda que você se encontre triste, angustiado, ainda que você se encontre abatido, Jesus pode encher o seu coração de alegria. O Espírito Santo agora, onde quer que você se encontre, Ele pode te tocar e te colocar de pé. Há esperança para você, há esperança para você, há esperança para você neste dia. Creia nisto, creia hoje, creia agora e que o Senhor te abençoe hoje.